Eu não sei se eu contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. E se você escutou na rede social, esperar se eu chegar aqui, não cortar esse caminho lá. Esses dias eu recebi um convite, esses dias, força de expressão, para orar para uma mulher em Catanduva que estava desenganada pelo médico. Os médicos deu até 7 dias de vida para ela. Resumindo, uma leucemia. Começou com uma fraqueza e umas manchinhas no corpo. Foi atrás, leucemia. O médico deu até 7 dias de vida para a moça. Entramos no hospital, para resumir, por causa do horário. Oramos por ela. Isso foi um sábado, 4 horas da tarde. Segunda-feira, 2 horas da tarde, o marido me liga dizendo: pastor, estamos indo para casa. E a leucemia? Não deu nada. Viraram do avesso e sumiu. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Sábado estava com leucemia, na segunda-feira era deficiência de vitamina B12. Porque Jesus entrou no quarto dizendo: eu vou confundir a medicina e mostrar que eu sou Deus. Aí, os irmãos que me conhecem aqui, que me acompanham há mais tempo, eu tenho 47 anos de vida, prego desde os 14, e sempre gostei de contar uma experiência que Deus dá para mim e para minha casa no meio da mensagem. Os irmãos que me acompanham já sentiu isso aí. Eu não conto o testemunho dos outros, eu conto o testemunho meu e da minha casa. Sempre contei. É que agora a mídia está muito forte e vai muito longe, parece que isso é de agora. Mas não é não. Desde os 14, pregando nos pontos de pregação, aí na Zona Norte de São Paulo, eu já tinha esse costume comigo. Aí esses dias eu fui pregar em Guaratinguetá, e eu contei essa experiência no meio do contexto da palavra. Lá eu contei um pouquinho mais detalhado. Aí esses dias eu estou em casa, mexendo na rede social ali, eu estou passando o dedo lá, apareceu eu. Falei para Sheila: ó eu. Esse cara sou eu. Aí eu fui ouvir. Eu estava contando essa experiência lá em Guaratinguetá. Aí eu caí na bobeira, irmãos, de apertar os comentários. 99,9% dos comentários é: louvado seja Deus, que Deus poderoso, eu creio. Tinha pessoas dizendo assim: como esse testemunho edificou a minha fé, porque eu também estou esperando o resultado do exame. Vários comentários. Mas 0,01% tinha um filisteu lá no meio lá. E ele colocou assim: pastor Gustavo, é gostoso e bonito de ouvir, mas não consigo acreditar. Aí eu quis ver quem era ele. Porque isso aí vai puxando, viu, irmão? A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Aí eu cliquei em cima: ministro de louvor da igreja. Ele com a guitarra cantando e a igreja adorando e o conjunto de louvor com ele, mas ele era o principal lá. Eu falei: Senhor, empresta esse dedo só 1 minuto. Eu escrevi assim: a paz do Senhor, meu amigo. Eu sou o pastor Isaías de Oliveira. Quero dizer ao Senhor que me surpreende o Senhor ser ministro de louvor da tua igreja e cantar de um Deus que abre mar vermelho, seguro glória, ressuscita morto depois de 4 dias, que faz milagre acontecer, farinha se transbordar na panela, azeite multiplicar na botija, e não acreditar que Deus cura um câncer. Seguro glória e prepare o melhor. Eu disse: é por isso que as igrejas estão virando essa devassidão. É por isso que a igreja está ficando assim, morta. Porque na hora do louvor, que é para preparar a palavra, o coração para a palavra, o ministro é um incrédulo. Mas atravessa a Macedônia, vem nos conhecer em Catanduva, vem andar com a gente de perto, e você vai conhecer o Deus dos crentes de Catanduva. Glória. Ele respondeu. Ele diz: a paz do Senhor, querido pastor, não foi isso que eu quis dizer. Não, o Senhor me empresta mais 1 minuto. Não diga que não foi isso, leia porque foi isso. Agora eu te digo: tem experiência com Deus, para quando você cantar, você saber quem você está adorando. Irmão, com todo respeito, não adianta tocar bem e não conhecer o Deus que serve. Não adianta ter voz bonita e não conhecer o Deus que serve. Não adianta pregar a palavra e não conhecer o Deus que serve. Não adianta se arrepiar e ouvindo o hino e achar que conhece o Deus que serve. Mas eu profetizo: Deus vai se revelar para você. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Precisamos ter experiência com Deus. Saul tinha título, posição, coroa, tinha trono, mas não conhecia Deus. Veio um baixinho de 1,60 m, pastor de ovelha, e começou. Primeiro testemunho que eu quero contar foi de uma ovelha minha que o urso pegou. Eu deixei as demais correr atrás do urso e livrei a ovelha da boca do urso. Segundo testemunho foi de um leão. O leão é mais forte do que o urso, mas não é mais forte do que eu.
Eu deixei as demais, pega o texto na tua casa. Ele disse, eu deixei as demais, corri atrás do leão, peguei ele pela juba, peguei pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, deu tempo de fugir? Não, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. Receba essa unção de Deus aí, irmão. Saul olhou e falou, bom, irmão, diante de 2 testemunhos desses, não tem incrédulo para não crer. Disse, não, então vai-te embora. E o Senhor seja contigo. Vamos lá? E o Senhor seja... Só que o carnal enxerga diferente do espiritual, irmãos. O carnal é carnal. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O quê? É brincadeira, irmão. É só para quebrar o clima aqui. Estamos construindo uma igreja em Catanduva, como o pastor orou aqui. Quando você lembrar da gente, nos apresente em oração. O desafio é de gigante, irmãos. O desafio é de gigante. Mas enfim, aí nós estamos levantando as paredes. Eu falei para os irmãos, meu Deus do céu, a gente até chegar na altura certa da parede. Aí alguém falou assim para mim, duro não é em chegar na altura certa da parede, pastor. O duro é depois pôr o telhado. Eu falei, é verdade, ainda tem o telhado. Ele falou, vai as ferragens, vai o forro, vai as telhas. Isso é uma coisa absurda. Aí aquilo começou a me preocupar. Aí me preocupar. Eu fui atrás do orçamento. Em Ribeirão Preto, R$80 mil só a estrutura metálica. Numa outra cidade ao lado de Ribeirão Preto, R$70 mil. Isso porque o irmão falou que era meu amigo e queria me ajudar. Confesso que eu perdi o sono. Cheguei aqui, o pastor falou para mim assim, ali no canto ali, o pastor Zuquerato falou para mim, como é que está a obra? Eu falei, está caminhando. Eu estou vendo que a cabeça da senhora está ficando branca. Aí eu conversando com o irmão falou assim, pastor, eu tenho um amigo que mexe com isso, o senhor não quer falar com ele? Quero. Chegamos no escritório dele, um rapaz não, já um jovem, meio senhor, tal, e ele sentado na mesa dele, cumprimentei ele, e eu percebi que a secretária dele estava de olho na gente. Estava eu, o irmão que me acompanhava e ele, e ela de olho na gente. Eu estou de olho aqui, mas estou de olho nela lá. Porque crente só tem cara de bobo, irmão. Eu estou aqui, mas estou de olho nela lá. Ela não se deu por vencida, falou assim, pastor Isaías, a paz do Senhor. Falei, a paz do Senhor, irmã, tudo bem? Tudo bem. Só que ela não veio, porque o patrão estava na mesa, ela não veio, mas ela deu a paz e ficou quietinha lá. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor não tem uns vídeos na internet? Falei, tenho, me colocaram lá. Ele falou, hoje eu escutei uma palavra do Senhor. Falei, Deus seja louvado. Aí nós começamos a trocar testemunho. Irmão, Deus visitou aquela mesa de uma tal forma. Ele é um ancião da congregação cristã do Brasil. Deus visitou aquela mesa, eu cheguei em casa impactado. Falei para Sheila, Sheila, parece que eu saí de um culto cheio do Espírito Santo. Ele se emocionou, eu me emocionei, meu companheiro se emocionou, a secretária se emocionaram, Deus visitou a sala. E aí eu falei para ele, agora vamos ao que interessa, quanto o senhor faz? Ele falou, metade eu dou e metade o senhor paga como o senhor quiser. Aplauda Jesus, irmãos. Alabachou de calamamai.